Gente, estou aqui com o professor Marcos e hoje falaremos sobre os desafios do planejamento, né? Eu vinha falando há pouco para vocês que é um assunto sempre pertinente, sempre tem que estar em voga mesmo nas questões do dia a dia do turismo. Por mais que nós olhamos assim e ouvimos falar, ninguém aguenta mais planejar, ninguém aguenta mais só ouvir falar em planejamento, mas não tem como você fazer turismo de qualidade se você não planejar. Não tem como sua governança, sua instância de governança funcionar, não tem como um sistema funcionar que não seja planejado anteriormente. Então nós temos aqui um dos grandes profissionais de turismo do Brasil, não há dúvida nenhuma. Eu sou muito suspeito em falar até do meu grande amigo Marcos. Eu digo assim que o Marcos ele tem que escrever um livro para nós, para nos ensinar como gerir um tempo. Porque ele faz 722 mil atividades, sempre está de bom humor, sempre está bem. Você pode mandar o momento que for, ele vai responder rápido, ele vai estar sempre atencioso com você. Isso aí é incrível. E isso assim, é um dos grandes, eu acho, qualidades que o nosso amigo tem, sabe? Como ele consegue administrar. Ainda é pai de uma menina linda, casado, bem casado, sabe? Então, assim, ele faz tudo isso. E é impressionante o nosso amigo. Então, Marcos, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Calilon, obrigado, né? Obrigado pelas palavras aí. Talvez um pouco exageradas, né? Pela amizade que a gente tem. Mas agradeço bastante, né? Queria agradecer o convite, né? Prazer muito grande estar falando contigo, né? Além de matar a saudade do amigo, a gente poder debater um pouquinho sobre turismo. Queria te parabenizar, né? Pelo trabalho que você tem feito aí nos últimos, enfim, nos últimos meses, né? Quando a gente entrou nessa nova realidade, né? E fico muito feliz que várias pessoas, né? Assim como você, que são muito importantes para que a gente possa disseminar o conhecimento acadêmico, né, o conhecimento adquirido sobre turismo para as pessoas, né, e que você conseguiu, então, nesse momento, por meio dessa websérie que tu estás trabalhando, né, e dos teus vários projetos, conseguir socializar um pouquinho, né, dessas questões. Então, parabéns, né, eu sei que é um trabalho árduo também que tu estás tendo aí de contato, de seleção, né, de pauta, lives e webconferências não estão faltando, né, tem uma enxurrada de coisa aí acontecendo, então eu sei que é bastante difícil também a gente poder contribuir nesse momento, né, com algumas discussões que sejam pertinentes, né, que sejam interessantes. Então eu te agradeço de novo pelo convite, fico muito feliz, né, e queria também saudar o pessoal que está assistindo, né, sei que aqui a gente está com um grupo de pessoas, né, muitos deles nossos conhecidos, nossos amigos, colegas, então obrigado por tirar um tempinho aí para interagir com a gente, e também saudar o pessoal que vai assistir depois, né, que o Calidon depois disponibiliza isso em outros canais. Então, também saldo esse pessoal e gostaria de já, né, antecipadamente, aí, me colocar à disposição. Como o papo aqui hoje é um a um, né, nós dois conversando, então, eventuais dúvidas, eventuais comentários, né, eles podem ser encaminhados tanto para o Calidon quanto para mim, depois a gente coloca os nossos contatos, né, mas assim, seria uma conversa realmente que a gente não precisasse finalizar hoje, né, mas que a gente abre ela hoje e continua aí pelo tempo que for necessário, tá? Então, obrigado de novo, né? E fico à disposição aí de vocês, tá? Ai, que agradeço. Não, e é isso mesmo, Marcos. Eu quero deixar aqui abrir espaço, Marcos, tu pode mandar um abraço especial para ter uma pessoa que acho que é Valentina Arnold nos Sim. assistindo, né? Beijão, Valentina. Um Valentina, abraço minha diferente. filha amada, querida. Marco, voltando, gente, então, sejam muito bem-vindos e quem não conhece ainda o nosso espaço, que é um espaço de compartilhamento de conhecimento de assuntos voltados ao turismo, né? Nós sempre trazemos convidados muito especiais que atuam, que estão no mercado, estão na academia, né? Também estão nos dois, tem muitos aqui no setor público. E quem não assistiu algumas lives nossas, elas estão sendo disponibilizadas no canal do YouTube, Calidon Costa, o assunto é turismo, né? Então entre lá no canal, tem muitas lives, já tem muito conteúdo bom, muita gente boa. Se inscrevam no canal, compartilhem, lembrando que é nosso, é de conhecimento mesmo. Eu quero mandar um especial a quem está aqui conosco, que é a Núbia, Marco, porque a Núbia, você pediu que a Núbia ela é braço direito, braço esquerdo, né? Assim, Núbia é um anjo. Faz parte do nosso programa, gente. Quem for fazer Univale, quem já estudou no Univale conhece a Núbia, quem não estudou ainda, ou se mandou algum e-mail, sabe que a resposta é sempre maravilhosa, é uma pessoa incrível e que sempre contribui em tudo no programa, né? Nos auxilia Sem em dúvida. tudo mesmo ela. Então, Marcos,
Para quem não conhece o professor Marcos é doutor em turismo, ele é mestre e doutor em turismo e hotelaria, ele é especialista em planejamento, gestão e marketing, ele é graduado em turismo e hotelaria. Hoje o professor Marcos é responsável pelo apoio pedagógico da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, que é a ASH, da Univale. Foi coordenador dos cursos de turismo, hotelaria, gastronomia e também do módulo internacional. Foi coordenador do curso de turismo na Universidade de Ponta Estado e é membro da BBTU Santa Catarina. A gente, e assim, fora ainda todas as questões que ele tem mesmo na prática dele de governança, da instância de governança, sua atuação. Mas eu quero, Marcos, dizer para você, de fato, agora, assim, nossos colegas, como eu sou feliz em ser seu amigo, pelo compartilhamento que nós tivemos durante o doutorado. Nós pesquisamos a mesma temática. Então, foi muito tempo de debate, de aprendizado, tanto eu com você, com o professor Francisco. Né? Nós três tivemos, acho assim, muito envolvimento no sentido de aprender, de buscar aprender. Né? Nós somos, Sem dúvida. não tinha assim quem ia defender primeiro, quem ia defender segundo, nós sempre compartilhamos, sempre foi isso, foi muito importante para nós. E eu confesso que eu estou muito feliz em tê-lo aqui, porque eu estou na frente de um grande profissional mesmo. Gente, você não tem noção do professor Marcos. Quem conhece o professor Marcos tem que conhecê-lo, quem não conhece tem que conhecê-lo, para saber o seu profissionalismo no trabalho. Isso é impressionante. A sua Agradeço, cara. dedicação, o seu esforço e o seu comprometimento. Então, essa é a intenção nossa de mostrar muito profissional aqui. E, assim, conhecer o profissional, Marcos, faz parte de nós tentarmos expor nossos colegas no sentido, poxa, as pessoas citam tanto, usam como referência, eles não conhecem nossos colegas. Eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho da tua trajetória, Marcos. É profissional, né, acadêmica. Tem como contar para a gente? Tem sim. Vou resumir um pouquinho, tá, Carlos? Não é porque Por favor. ela começa no não, século passado, tá? Bom, então, né, como tu falaste, eu sou graduado em Turismo e Hotelaria pela Univale, me formei no ano 2000, entrei em 1995, na época a gente tinha 5 anos de graduação, né, o curso demorava um pouquinho mais, e te confesso que quando eu entrei eu não sabia o que eu ia fazer, né, não tinha uma noção muito correta, primeiro do que a gente poderia fazer, né, nós turismólogos, e logo no início, assim, eu já, claro, me encantei com a profissão, identificando as várias possibilidades, né, que a gente tem. Essa interdisciplinaridade, essa necessidade que a gente tem de conhecer um pouquinho de tudo, tem os dois lados, né? É difícil para a gente, até a gente se encaixar, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você consegue achar o teu caminho, você percebe que tudo que você teve como formação, tudo que foi construído ali naquele momento, né, nesse caso na graduação, vai agregar valor e vai te agregar experiência para que você possa, né, ir galgando aí as tuas caminhadas. Durante a graduação, então, como eu falei, né, eu não tinha muito uma noção do que eu iria fazer, acabei fazendo uma série de coisas, mas uma das principais que eu poderia citar foi ali em 96, 97, mais ou menos, um estágio que eu consegui na Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade bastante importante para o cenário turístico nacional. E na época, como estagiário, uma das várias coisas que a gente fazia, nós fomos, na época, gerenciados pela professora Marlene Novaes, né, professora doutora, que trabalha com turismo rural, trabalha com planejamento turístico, mas é um profissional aí de excelência, e na época ela era diretora de planejamento da secretaria. E naquele momento teve um projeto voltado para a qualificação dos profissionais que trabalhavam na orla da praia, né? Então vendedores de churros, de milho, o pessoal como um todo tinha que fazer um curso de qualificação para que eles conseguissem tirar o alvará. Hoje isso é bastante comum, né? Mas lá em meados de 90 isso era um pouquinho mais complicado. E aí houve um chamado ali para quem tivesse interesse, né? Receberia o treinamento e passaria esse treinamento para esse pessoal com uma carga horária, se eu não me engano, de 20 horas. Né? Então, assim, ali com uns 18 anos, mais ou menos, 19, pela primeira vez eu entro numa sala de aula, então, com umas 40, 50 pessoas, né? Muitas delas que não queriam estar lá, porque estavam lá por causa do alvará. Obrigado. Né? Estavam obrigados. Então, assim, foi um grande desafio, Calidon, mas que, sem dúvida nenhuma, aquele momento definiu minha carreira profissional, o que eu queria. Né? A gente vai falar um pouco de planejamento aqui, e eu acho que esse momento, para mim, serviu de
de ponto crucial na minha carreira, né? Foi quando eu consegui, então, depois da primeira noite, do primeiro momento de curso, né, chegar em casa e pensar assim, pô, que coisa fantástica, maravilhosa, você conseguir, né, debater com as pessoas, conversar, né, ajudar as outras pessoas a atingirem uma consciência sobre determinado assunto, e aquilo me encantou de uma maneira inacreditável. Feito isso, né, continuei no curso, trabalhei em outras áreas, fiz o meu estágio de final de curso no exterior, trabalhei na Califórnia, numa estação de esqui snowboard, né, e lá todo o meu estágio, meu TCC foram realizados na área de alimentos e bebidas. Trabalhei então com essa gestão de restaurante, mas acabei, quando voltei para o Brasil, fui trabalhar em agência de viagem, não era muito a minha praia, né, e acabei voltando, arranjei outros empregos, trabalhei no comércio varejista há muito tempo, fui gerente de loja por um bom tempo, né, só que em paralelo eu tinha sempre aquela vontade, né, de voltar para a sala de aula para estudar, para quem sabe um dia conseguir ser professor, e aí fui fazer a minha especialização, né, isso já em 2002, se eu não me engano. Aí fiz uma especialização em planejamento, gestão e marketing, e logo em seguida, finalizando ela, né, naquela época haviam muitos cursos de turismo no país, finalizando aquele momento ali, a professora Marlene Novaes, né, que foi a professora que me chamou para o estágio, acabou me indicando para uma vaga na Universidade do Contestado, para uma disciplina, e que eu acabei aceitando. Na verdade, era a chance da minha vida, né? Na época foi muito difícil, porque eu viajava praticamente, Calidon, de 13 a 14 horas entre ida e volta para trabalhar 3 horas, né? Então, enfim, acontece, né? A gente tem que dar esses pulos aí. Aproveitar a oportunidade, né, Marco? Exato. Né? Então, a partir dali, Calidon, foi quando eu realmente, né, entrei na vida acadêmica, mas ao mesmo tempo, né, indo para a Universidade do Contestado, aos poucos eu fui adquirindo algumas outras disciplinas, né, conseguindo algumas outras cargas horárias lá, e acabou que acho que 1 ano, 2 anos, eu fui para vice-coordenação, logo depois coordenação também. Mas ali eu comecei a trabalhar, Calidon, com planejamento turístico de uma maneira um pouco mais direta, né? Na época, eu tinha iniciado meu mestrado também. O meu mestrado ele tratou sobre ética no turismo, né? Que era uma disciplina que eu trabalhava e me incomodava muito a gente ter pouco material sobre isso. E, enfim, queria produzir sobre ética no turismo, né? Isso em 2003, 2004, mais ou menos. 2004. Só que, assim, com esses estudos, na verdade, a gente, né, começa a perceber que a ética no turismo, ela depende também do planejamento, né? Ela depende da política pública, ela depende do envolvimento da comunidade, ela depende da maneira com que as pessoas são ouvidas, né, na maneira com que elas participam. Isso, claro, né, como pesquisador, começa a me intrigar, né, que o planejamento influencia tudo, e eu tive também, né, eu diria a sorte de que em determinado momento, isso já um pouquinho depois, em 2006 mais ou menos, a gente começa a ter aquele movimento do Programa de Regionalização do Turismo, né? Então a gente sai do PNMT, do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, numa transição ali para a regionalização. E como na época eu estava, digamos assim, na frente de uma das universidades, né, daquela região do Contestado, aqui no norte de Santa Catarina, eu acabei me envolvendo muito com esse processo de planejamento, né? Na época, a professora Elisa de Lis, que depois foi secretária de turismo aqui do estado também, diretora de planejamento da Santur, muito envolvida, e acabou me colocando no projeto, e a gente acabou participando, Calidon, da formação de todas as instâncias de governança aqui de Santa Catarina. Na época eram 8, né? Depois passaram para 10, hoje a gente tem 13. Né? Mas assim, esse processo primeiro de socialização, né, da política mesmo, do que deveria ser feito,
assim, você conseguir abrir os conceitos de governança, por exemplo, que era algo muito fora da nossa realidade, né? A gente ter um processo de gestão que não dependesse só do poder público. Isso é um pouco difícil da gente conseguir, né, fazer com que saia do papel. Então, assim, a partir de 2006, Calidon, até hoje, né? Hoje eu sou secretário da instância de governança, desculpa, hoje eu sou vice-presidente, eu fui secretário nas últimas 3 ou 4 gestões, por isso que eu ainda tenho o cargo de secretário. Tá? Hoje eu estou vice-presidente da instância de governança Costa Verde Mar, né? A presidente é a Margot Rosenbrock, uma hoteleira aqui de Balneário Camboriú, uma profissional de excelência, assim, que também é presidente do Convention Bureau, enfim, tem uma atuação gigante. Enfim, eu poderia enumerar muitas pessoas, e peço desculpa, né, não poder enumerar todas no tempo que a gente tem, mas tem gente fantástica trabalhando com isso, né, eu diria aqui em Balneário Camboriú, na Costa Verde Mar, em Santa Catarina e no Brasil, né, então tem muitas pessoas aí que são super importantes nesse processo. Mas voltando lá, só para eu encerrar essa resposta, com esse processo, então, de criação, Carlos, das instâncias de governança, participação ali desse processo, em 2008, a gente começou a fazer os primeiros movimentos, o primeiro plano de ação das instâncias de governança regional de Santa Catarina, ao mesmo tempo que a vontade de continuar estudando, né? No momento, eu tinha um objetivo de vida que era vir para a Univale, né? Me formei na Univale, fiz a minha especialização, meu mestrado na Univale, então eu sempre tive o objetivo de poder trabalhar com esses professores que continuam sendo meus ídolos, né? Professora Doris Ruschmann, professora Silvia, professora Marlene, Paulo Pires, o professor Tomelin, enfim, tem um monte de gente fantástica, né, que trabalhava ali, e depois fui conhecendo outras pessoas, professor Francisco Anjos, professor Flores, professora Raquel, né, algumas professoras que infelizmente já nos deixaram, enfim, né, um pessoal fantástico ali que foi muito importante e que me fizeram também, a partir do momento que eu consegui vir para a Univale, né, sob o convite da professora Silvia Cabral, uma excelente profissional também, aí acabei entrando no doutorado. Né? Aí o doutorado foi um desafio que tu fizesse parte junto comigo, né? Calil, você falando ali você falando, a gente acabou estudando o mesmo tema e te confesso assim que, né, na primeira vez primeiro que assim, a gente não se conhecia, né? Eu já tinha ouvido falar de você, mas eu não te conhecia. E assim, cara, eu acho que foi tão natural a nossa aproximação, né? Foi tão gratificante assim trabalhar contigo, né? Apesar da gente estudar as mesmas coisas, a gente sempre caminhou junto e acho que nunca competiu. Eu nunca te vi, né? Assim, eu sempre te vi como um grande amigo, principalmente quando lá no Ceará. A gente fizemos uma pesquisa em Jericoacoara. Exatamente, companheiro de pesquisa em Jericoacoara, né? E a gente fez uma equipe fantástica ali, batíamos as nossas metas de coleta de dados todos os dias, éramos os campeões da equipe, né? O Pablo que não me ouça ali, né? A Jéssica que não me ouça. Fique registrado isso, viu, Paulo? Questão aqui, fique registrado isso. Não precisa tanto sol para muito resultado, né? É verdade, é verdade. E ali, Calidon, assim, pô, foi uma caminhada muito legal. É claro que, assim como tu sabes, estudaste governança, é muito difícil a gente estudar esse assunto, né? Porque nós temos uma política pública existente, mas que, na prática, ela tem algumas dificuldades para ser implantada pelas suas particularidades, né? E nesse sentido, assim, durante esse processo de doutorado, né, eu também trabalhei como professor da graduação, trabalhei num laboratório que nós temos no curso de Turismo e Hotelaria da Univale, que se chama Natur, né, que presta consultoria, assessoria para empresas ou para secretarias de turismo. Então, assim, o planejamento turístico, na verdade, ele esteve presente desde o primeiro momento, lá no meu primeiro estágio, né, e ele continua comigo até hoje, né, fazendo parte da instância, fazendo parte de conselhos, né, tanto municipais, né, o conselho estadual, as instâncias de governança. Então é uma atuação, Carlos, assim, que olhando para trás, né,
a gente vê já que é longa, né? É bom, às vezes a gente não prefere não pensar nisso, né? No tempo que a gente está nessa, mas é gratificante, né? A gente tem os momentos ruins, mas a gente tem muitos momentos bons, né? E eu não tenho dúvida nenhuma de que o planejamento turístico é um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento turístico, né? Seja do que a gente estiver falando, seja de um destino, uma cidade, um atrativo específico, um equipamento específico, né? Mas a partir do momento que a gente fala também da cidade, a gente tem que falar da região, a gente tem que falar do estado, a gente tem que falar da macro-região, a gente tem que falar do país e assim por diante, né? Então o planejamento ele é super importante e feito essa linha do tempo aí do que eu já fiz, né? Eu acho que a gente daí pode entrar um pouquinho no assunto. E assim, Marcos, é maravilhoso ouvir, porque o entendimento de uma carreira é uma construção mesmo, né? Todos, certamente os colegas que estão ouvindo aqui também têm uma construção muito bonita, uma construção de fato de quem quis chegar a algum lugar. São passos que nós temos que dar os passos para chegar a algum lugar, não há como. Com certeza. Né? E o Pablo ainda fala assim, que o Marcos faz de tudo um pouco, mas faz tudo muito bem, né? Ou seja, obrigado, Pablito. Faz muita coisa boa mesmo. Marcos, quando a gente volta, pensa assim no planejamento, né? A gente sempre tem essa ideia de planejamento, é você antever possíveis problemas para que você possa solucioná-los também. Né? E aí a gente pensa nessas políticas públicas que são criadas, esse processo de governança, essa dificuldade que tem, então são sempre desafios, né? Como é que tu consegue ver esse desafio do planejamento hoje para o turismo, Marcos? Como é que tu consegue enxergar isso? Carlos, bom, vamos lá. Né? Claro que a gente está vivendo um momento atípico, né? Então, assim, o planejamento turístico ele já é difícil em momentos normais, né? Agora a gente tem um momento mais desafiador ainda, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho eu diria da importância do planejamento como um todo, e aí a gente começa a falar de alguns desafios, né, que eu diria até que independem na questão da pandemia, né, mas que são desafios ali crônicos do planejamento turístico. Tá? Então, como você bem falou, né, o planejamento é esse processo da gente identificar objetivos e a gente vai trabalhar para que a gente possa conseguir esses objetivos. Né? Então, na teoria, isso é muito fácil, me perdoem, né? Não estou dizendo que é fácil, mas na teoria isso é muito claro do que você tem que fazer. Né? É muito pontuado quais são os passos, o que tu precisas fazer especificamente num processo de planejamento. A gente tem inúmeros mapas, né, de como você vai trabalhar, inúmeras metodologias, mas que basicamente se resumem em alguns pontos. Né? E quando a gente fala daí de planejamento turístico, a gente vai falar primeiro da questão da inventariação, né, que você tem que conhecer esse destino que você está trabalhando, você tem que ter noção do que esse destino já oferece, do que já é produto, do que não é produto, do que é potencial e assim por diante. Enfim, você faz um raio-x ali nesse espaço. Aí você pode ter algumas outras, né, as próximas etapas seriam a questão de validação desse inventário, né, com a comunidade, você tem que aproximar a comunidade para que esse processo de planejamento tenha participação e ele seja aceito também pela comunidade. Não adianta a gente fazer um processo de planejamento em gabinete, né, que quando for colocado em prática ele não vai ter aceitação, ele não vai ser incorporado pela comunidade. Então essa essa seria uma necessidade dentro do processo de planejamento. Feito isso, a gente tem o diagnóstico, né? Então a gente vai diagnosticar o turismo nesse município, o que é legal, o que não é. A gente faz esse prognóstico, olha, se nada for feito, como que as coisas vão ficar? Né? Vai piorar, não vai piorar? Então nós temos inúmeras ferramentas, nós temos as análises SWOT, nós temos as matrizes GUT, nós temos, enfim, tem um monte de coisa aí que dá para a gente fazer. E aí a gente começa, então, a construir o plano de desenvolvimento, né, o plano de ação, ou seja, aquilo que a gente quer fazer para atingir aqueles objetivos que a gente identificou a partir ali do diagnóstico. Pois bem, até aí, então, né, como eu falei, a literatura ela te diz exatamente quais são os passos, o que você tem que fazer, né, e aí eu acho que a gente começa já a falar um pouquinho de desafios. Né, e eu diria que o primeiro desafio do planejamento turístico, Calidon, independente do momento que a gente esteja vivendo, né, seja no momento normal, seja hoje, é você conseguir tirar o planejamento do papel. Né, fazer com que aquele plano lindo de ação, né, de 500 páginas,
cheio de fotos, coisa mais linda, né? Aquilo lá, consiga realmente ser um instrumento de desenvolvimento do turismo, né? Seja, de novo, na cidade, seja no estado, seja em qualquer lugar. Tá? Então, essa é a nossa dificuldade, tirar do papel e colocar em prática. Isso se dá por inúmeros fatores. Né? A gente pode citar, por exemplo, a questão político-partidária, né? Um processo de planejamento ele tem ações de curto, médio e longo prazo. No Brasil, a gente não tem o costume de trabalhar a longo prazo, né? Talvez médio, mas sempre curto, né? Isso resolução se dá por imediata para os problemas, né? Exato, né? Resolução para... Então a gente tem as nossas eleições, né? E não se, eu não penso uma ação que vai beneficiar um possível governo de outro partido, né? Então a gente tem, infelizmente, isso muito enraizado. Existem cidades e existem alguns destinos em que isso, aos pouquinhos, está ficando de lado, né? Mas isso também, eu diria assim, que é um dos nossos problemas crônicos, né? Como que a gente vai fazer com que a gente consiga planejar a médio e longo prazo para que os frutos desse planejamento turístico sejam contínuos, sejam perenes, e garantam a sustentabilidade do turismo nesse destino. Né? Então, essa é uma questão muito importante. A segunda questão é que muitos dos pontos levantados num processo de planejamento turístico, eles dependem de recursos, né? Depende de recurso financeiro. Então, isso é uma questão extremamente difícil, dependendo do que você pretende fazer, né? Porque a gente tem recurso estadual, a gente tem recurso federal, mas muitas vezes existe uma dificuldade muito grande de você conseguir chegar nesses recursos. Elas mesmo, né? E seja assim, e não me entendam mal, não é por você não ter o recurso, mas muitas vezes, muitos municípios, né, como nesse processo de planejamento andando aí no caso pelo estado de Santa Catarina, você encontra prefeituras em que você não tem capital humano, não tem pessoas que saibam fazer projeto. Não tem gente apta para colocar no papel, em forma de projeto, o que é necessário para aquele lugar. E isso é muito também para ter esse recurso, né, Marco? Esse uma série de exigências que as pessoas não sabem para onde vai, né? Exato. Né? Então é uma grande dificuldade. Né? Uma terceira questão, eu diria, já vou por essa questão de profissionais. Nós temos muita gente trabalhando no turismo no país que não entende de turismo, tá? E assim, eu não estou dizendo que o secretário de turismo precisa ser turismólogo, não é essa a minha fala. Mas, assim, esse secretário de turismo, né, esse cargo político, ele é extremamente necessário. Né? Sem um político, a gente não consegue articular. Mas é muito importante que esse político se cerque de profissionais capacitados, né, que a gente tenha um corpo de trabalho ali técnico muito forte, né? E aí eu diria para vocês assim, eu tenho muito orgulho de morar aqui na nossa região, na Costa Verde Mar, porque a gente tem uma inserção de turismólogos aqui muito legal, Carlos. A gente tem turismólogo em praticamente todas as secretarias de turismo dos municípios da Costa Verde Mar. Né? Claro que a gente é uma força de resistência, né? E o pessoal é fantástico. Assim, eu sou fã realmente das equipes que trabalham aqui. O pessoal da Associação dos Municípios, né? Nós temos a Vivian Floriani, que é a executiva, turismóloga, doutora em turismo, é uma pessoa fantástica assim, em relação à gestão pública de turismo, entende muito e encabeça muitas das ações. Né? Então, assim, eu diria que aqui a gente é privilegiado, mas eu sei que no Estado e no Brasil, essa é uma grande dificuldade, né? Você ter essas pessoas que possam dar amparo para essa retirada do plano, né? Retirada das ações do papel e colocação em prática mesmo. Né? Isso é muito... Enfim, é um dos grandes desafios. Né? E uma das questões que quando a gente pensa em capital humano, né, Marco, que a gente sente muita dificuldade, na verdade, muito sofrível até para as próprias governanças, a própria instalação dela, digamos. Estava vendo esses dias umas discussões e eu ficava me perguntando, né, porque falando que as governanças
como estão crescendo, como estão melhorando, como estão, né, sendo mais envolvidas. E a gente tem que perguntar, às vezes, aonde isso está acontecendo de fato, aonde isso é real. Sim, Porque quando a gente pensa nesse capital humano, as pessoas que estão lá na governança, elas não sabem por que às vezes estão lá. Ela não sabe qual é a instituição da governança, ela não sabe qual é o papel dela na governança. Ela não sim, sabe muitas vezes que ela viu qual o papel de paridade. O voto dela é o mesmo que qualquer um, que ela tem força de voto, força de, de colocar algum projeto em voga, em questão ali. Então, assim, muitas questões da própria governança, desse planejamento, né, que não é feito um planejamento para que se estabeleça quem pode ter as pessoas, das formas que são as pessoas, de qualificar essas pessoas para que tenham pelo menos, então, entre igualdade, não no conhecimento, mas igualdade no sentido de saber por que elas estão ali de fato. E o exato. planejamento sofre muito por isso, né? Porque você planeja e não tem a pessoa para executar, você planeja e não tem a pessoa que vai fazer uma articulação, você planeja e não tem aquela pessoa que escreva. É muito complicado às vezes, né, Marcos, isso, né? Não Sim, sei se você sim. concorda comigo, né? Não, absolutamente, né? Com certeza, Carlos. Falando um pouquinho, né, desse processo de formação das governanças aqui em Santa Catarina, é justamente essa questão, né? Primeiro de fazer as pessoas entenderem qual é o papel da governança. Eu te diria que, assim, dentro do processo de planejamento turístico, a, a, a partir do momento que a gente incorpora as instâncias de governança, a gente tem uma mudança muito grande, Carlos. Nós, claro, não chegamos aonde a gente deveria chegar, mas a gente está muito mais perto do que a gente Consegue. estava em outros momentos, né? Por quê? Caminhou Porque a muito, gente né? caminhou muito, caminhou muito. Porque hoje, Carlos, a gente já tem, não em 100%, né? Mas a gente já tem inúmeras governanças aí dentro de regiões turísticas que, independente do governo, continuam trabalhando. Né? Então, isso é a maior riqueza que a gente tem nesse sentido, né? De você conseguir fazer com que os empresários, né, por meio das associações, por meio dos conventions, você fazer que entidades não governamentais, sejam associações, sejam ONGs, sejam as universidades, estejam próximas, né, desse processo, porque uma instância de governança ela precisa disso, né? Ela precisa do poder público, Sim. da iniciativa privada e do terceiro setor, Terceiro né, setor. o terceiro, como um todo. Então, se você consegue ter essa mescla, e assim, se você tem essa mescla, se as pessoas que estão inseridas, por exemplo, aí eu vou de novo puxar a sardinha para nossa brasa aqui, porque eu sou fã desse povo, muitos desses turismólogos que aqui estão na Costa Verde Mar, eles são concursados. Então são essas pessoas que, Ótimo. independente do prefeito, eles continuam ficando na prefeitura, né, e continuam participando da instância de governança. Então, Carlos, a gente tem um processo de continuidade muito legal, né? Muito legal. A gente não necessariamente espera o novo governo dizer o que vai ser feito, mas, pelo contrário, a gente já diz, isso aqui que a gente está fazendo, será que daria para a gente continuar? Né? Enfim, tenta-se. Já Né? mostra os resultados também que tem, porque a vantagem de Exato. se ter pessoas que já tem com o resultado. Já alcançamos aqui. Sim. Vamos... O problema é justamente, né, voltamos para aquela questão da descontinuidade, que mesmo programas bons, mesmo bons projetos, eles acabam muitas vezes sendo deixados de lado por serem do governo anterior. Né? E se você tem um processo de governança bem instituído, se ele é consolidado ou em processo de consolidação, essas pessoas têm muito... assim, elas têm muito confortavelmente a possibilidade de apresentar os seus argumentos, né, e apresentar os seus resultados e, consequentemente, conseguir novas ações que sejam para continuar esse processo. E Tá? aquela política que Então, a gente fala, que é a busca de uma política que seja de Estado, não uma política de governo, né? Cada um exato, faz sua política quando entra. E exatamente. aí, claro, mas a gente tem oportunidade de pesquisar algumas governanças, né? Tanto no Nordeste como no Sul do Brasil, e olhando essas diferenças de governança no sentido não da instituição, porque o Ministério do Turismo estabelece como deve ser constituído, como deve Sim, ser monitorado e estabelecido. Mas elas têm, cada uma tem a sua peculiaridade, porque tem a sua forma de gestar, o formato de exato. gestar. E é entendimento desde tipo de turismo, desde organização, planejamento, quem são as pessoas que fazem parte de todo esse setor. Quando eu sempre. O Marco tem uma tese, se alguém puder ler a tese do Marcos, fique, sabe, assim, é muito esclarecedora, é uma matriz, né, Marcos? Se puder falar até um pouquinho disso depois, porque o que é interessante? Porque você avalia uma forma também
dessa governança. Digamos, a minha, eu tenho um modelo, que eu avalio o modelo para saber como, se ela é efetiva ou não, em que momento ela é efetiva. E tu deu um constrói por outro viés. Sim. Então veja como essas coisas são questões de complementação sempre dentro do processo de governança. E aí, eu digo que é sempre até uma utopia nossa, às vezes, pensarmos em relação a políticas que, ai, mas quem é secretário tem que ser só turismólogo ou secretário, como você falou. A gente não exige que seja mais somente, porque isso é uma utopia pensar, ai, vai ser. Não, são processos políticos, mas que tenha equipe. E que a Exato, equipe tenha pessoas, de fato, que sejam profissionais que entendem disso. O médico não exato. cuida da saúde, né? O direito não tem pessoas que cuidam, né? Então, assim, quem estudou para entender de turismo é o turismólogo, é o profissional de turismo. Então, Uhum. essa efetivação nós não conseguimos, às vezes, ter por parte também do nosso gestor de uma forma muito maior. Sim. E aí que eu quero abrir aqui para os colegas, por exemplo. Nós temos aqui muitos turismólogos, muitos amigos. Então, fique à vontade, viu, gente, para mandar aqui só a sua... quiser colocar, deixar alguma pergunta, né, colocar alguma informação aqui pro professor Marcos, para mim. E caso a gente não consiga ler, por favor, nos desculpe. Você pode encaminhar para o inbox deles, pode mandar para o direct, ele vai responder para você. Siga o professor Marcos, está fazendo coisas incríveis. Tem que ver os programas que ele atua, que ele trabalha, os processos. Então, fique muito à vontade nisso, tá, gente? Aqui tem muita gente mandando, professora Jareta, Mônica, professora Legal, Lunélia, um abraço que para esse povo todo. é a Bruna, na Muita gente verdade. importante no turismo aí nacional, né? Isso, a Renata, o professor Fábio, Legal, muita gente boa aqui, o Evandro sempre está com a fico feliz. gente. Grande É, nós abraço a temos todos, obrigado. muitos turismólogos com a gente mesmo, Angélica Leite, que acho que é Quirino Ó, também, a Nayara. Janine está entrando agora, está lá na Espanha. Ó. Oi, Olha que Janine. maravilha. Seja bem-vinda. Então, assim, são muitas pessoas que buscam, assim, não somente se interessam na questão do turismo em si, do passeio, da diversão, do lazer, mas o turismo como um todo no sentido de administração, de planejamento, organização. É Sim, isso que nós estamos fazendo. Então, Marcos, quando tu começa cada vez falando desses pontos que exigem planejamento, que levam uma condução de uma melhora nas governanças, eu sempre busco, Marcos, de pensar nesse processo que tu falaste no início do tema, que é o desafio, né, Marcos? sim. Quando a gente pensa hoje, assim, hoje, Marcos, nesse desafio do planejamento para essas governanças, qual o maior desafio que tu consegue, os maiores desafios que tu pensa dentro da própria governança? É desafio no planejamento, na gestão? Porque tu falaste muito a questão da ação, sair do Sim. papel, né? Uhum. Mas, digamos assim, a gente conseguiu colocar no papel. Qual o desafio que é fazer sair do papel? São entendimentos de gestão, que são, assim, nosso... Como consegue ver como isso, Marcos? Calidon, assim, bom, pergunta mega difícil, tá? Não, só Né? a questão do entendimento. Mas No, assim, no, no apesar teu de ser ponto de mega vista, porque difícil, como tu trabalha tanto com, né, com isso, você pode ter sim. as tuas maiores dificuldades, digamos, que tu passa desse desafio. Não, assim, né, eu digo que é mega difícil porque pô, ela tem várias respostas, Calidon. Né? E eu acho que assim, a gente pode começar falando sobre realmente essa questão da particularidade de cada instância de governança, né, de cada organismo que trabalha ali com o processo de planejamento turístico, seja no âmbito que for. Né? Então, isso é uma questão. Cada realidade é uma realidade. Né? Apesar da gente ter uma série de modelos, esses modelos eles talvez não funcionem em cidades que tenham características muito parecidas, mas que por um ou outro aspecto, né, fazem com que alguma coisa não funcione da mesma forma. Então isso sem dúvida nenhuma, uma das dificuldades que a gente tem. Porque senão a gente pegaria, justamente como você falou, a gente tem muito bem instituído o que é uma governança, como ela deve ser montada e qual é o papel dela. A gente sabe isso, está lá no papel. Né? É, E aí você falou da tese, né? Essa tese que eu acabei trabalhando não era exatamente o que eu iria estudar no começo, né? Eu queria estudar um pouquinho da questão da formação e acabou que, como você sabe, né? A pesquisa às vezes ela caminha por si só, né? Ela vai levando e a gente vai indo atrás, né? viva essa. Esse foi o caso. Então, o que aconteceu ali, Calidon? Na verdade, durante esse processo de coleta de informações, uma das coisas que me intrigou era justamente essa questão. Né? A gente estava fazendo, naquele momento, um comparativo ali de Jericoacoara, de Gramado e de Balneário, né? Que eu não falei de Gramado, mas Gramado também a gente teve uma excelente Foi. parceria de trabalho lá, né? Passamos frio pra caramba, mas né, foi assim, uma experiência fantástica para que a gente pudesse construir também esse corpo de conhecimento
sobre as diferenças, né? Apesar das similaridades, várias diferenças. E aí uma das coisas que me intrigou era por que isso acontecia, né? Se a gente tem um documento ali que é oficial, por que é diferente? E aí eu fui perguntar, na verdade a minha tese ela se baseia justamente nessa busca da percepção que o pessoal que participa das instâncias de governança tem sobre o processo de governança, né? Porque assim, a teoria diz que a gente tem várias possibilidades de processo. Eu tenho a governança que vem top-down, ou seja, ela vem do governo, né, de cima para baixo. A gente teria características assim no Brasil, porque afinal de contas são eles que estão dizendo como a gente teria que formatar, mas ao mesmo tempo, né, por exemplo, o oposto disso seria o bottom-up, ou seja, a comunidade gerenciar isso a partir do que ela acredita. E aí a gente vê que a gente tem uma mescla aqui, né? Apesar da gente ter esse documento norteador, cada instância acaba gerenciando isso de uma maneira específica, né? Baseado ali nos seus atores. Existem algumas outras teses e dissertações que falam que as pessoas são importantes para isso, né? Que elas fazem toda a diferença. Mas nesse caso, cara, o que eu tentei estudar era como que as pessoas que participavam das instâncias de governança aqui em Santa Catarina, sendo o mesmo estado, como que elas percebiam essas políticas de governo, né? Quem que realmente fazia as coisas acontecer? Se era o governo, se era a comunidade, se era o empresário, se era a prefeitura, enfim. Né? E aí a conclusão foi que depende. Depende do lugar. Né? Nós construímos um modelo, então a gente conseguiu provar estatisticamente que o modelo funcionava, né? E que, na verdade, cada região tem uma percepção diferenciada e que mesmo regiões que têm características muito parecidas, elas vão ter um processo de interpretação da lei, não é da lei nesse caso, mas do programa de regionalização, da instituição das governanças, de maneira diferenciada. Né? Então, isso influencia no resultado. Então, por isso que assim, a gente não consegue necessariamente fazer com que o sucesso de uma região seja duplicado em outra por uma série de fatores, né? E aí a gente volta para aquela questão lá, de entender a comunidade, de entender as necessidades, de entender o processo político que ali está, né, acontecendo, e fazer com que esses atores consigam se articular, e talvez esse seja um dos nossos papéis como turismólogos, né? Quem trabalha com planejamento turístico, é trabalhar com essa mediação. Você fazer com que o prefeito entenda a necessidade do empresário, com que o empresário entenda a necessidade do pescador, com que o pescador entenda a necessidade do turista, e assim por diante. Né? Ou seja, a gente tem que fazer com que esse grupo de pessoas que pensa turismo, muitas vezes por objetivos que eles até pensam ser separados, ser diferentes, mas que na verdade se a gente juntar, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é fazer com que esse destino se desenvolva. Né? Então esse é nosso papel também de turismólogo, fazer essa ponte, fazer as pessoas compreenderem isso, e eu diria que não é um desafio fácil, né? A gente conseguir provar a necessidade do trabalho em associativismo, né? Em fazer com que as pessoas trabalhem pensando no coletivo, né? Mas assim, vindo para esse momento que a gente está vivendo agora, penso que assim, a gente está tendo a quebra aí de vários paradigmas. Né? Tem várias coisas mudando. E eu espero que uma delas seja realmente a possibilidade da gente ter o maior fortalecimento do setor por meio da união dos seus profissionais, por meio da união dos seus stakeholders como um todo. Né? O turismo é uma atividade extremamente importante no país, mas a gente que trabalha com turismo ainda não conseguiu demonstrar a nossa força. Né? Nós não temos união a ponto de conseguir pleitear alguma coisa efetiva realmente para fazer com que o setor possa se levantar. A gente sabe que nós somos membros do setor que mais foi impactado, né? E a gente está pouco sendo levado em consideração no momento. Então isso a gente tem que mudar. Isso a gente tem que mudar. Né? É algo que enfim, são as nossas tarefas. E nós fomos um dos primeiros a parar e certamente um dos últimos a retornar, né? E aí quando a gente pensa sempre da inclusão desse profissional nesse planejamento, o profissional, o turismólogo, você faz parte da BBTU Santa Catarina, né? Sempre foi um dos diretores que manteve sempre essa BBTU ainda funcionava dentro do Univale há muito tempo.
né? E assim, porque eu falei, porque a professora Zezé, né, que vai estar com a gente na semana que vem, ela também vai falar, a Professora professora Marlene está Jareta, aí, deixa eu mandar um beijo para ela. Professora Marlene, é, graças a ela que eu estou aqui. Agradeço olha sempre, que prof. maravilha. Isso é muito bem-vindo, Marco. Pode falar várias vezes isso mesmo, porque esse agradecimento é sempre importante, esse reconhecimento de que, de fato, estender a mão para a gente, né? É E verdade. aqui, a professora Gereta fala que em São Paulo tem muitos turismólogos, né? Mas também tem muitos paraquedistas que é isso. Sim. E aí o Evandro fala a questão de valorizar, né, essa classe de turismólogos. E aí tem dois comentários aqui, que eu quero pegar um da professora Marlene, inclusive, que ela fala assim, que as instâncias de governanças fortes e bem constituídas e comprometidas. Acho que é Uhum. muito isso, né? Porque a questão de ser forte é essa questão de ser bem constituída e que Isso. os seus atores tenham comprometimento dela. Porque nós sabemos que muitas vezes atores que estão lá, claro que quer cuidar do seu negócio, da sua associação, né? Olhar um pouco mais para si. Só que o turismo é um negócio coletivo, né, Marco? O turismo é sempre um Não há negócio dúvida. coletivo. Então, se não houvesse esse entendimento, é o ganha-ganha, sempre o processo desse, que as pessoas muitas vezes não entendem quem vai atuar com o turismo. E aí o Felipe, ele cita uma questão, que é o caso da Astur de Pernambuco, que tem Uhum. mais de 30 anos, né, que é uma associação que, dependente do governo que tenha lá, é uma associação que consegue se manter porque eles formaram uma rede muito forte, qualificada, e decidiram que essa rede era uma rede de manutenção da governança, que queria Legal. segurar a governança. Né? A Angélica fala que o desafio maior é a vaidade política, né? Um É, começa e isso é. outro termina. E assim nós vamos passando, né, por É. tantas situações. O pessoal está falando várias Marcos, verdades aí nos comentários, né? Tem a não, questão é do tudo. paraquedista, né, que o Evandro bem falou, é justamente isso. Uma instância bem constituída, ela tem pessoas comprometidas, né? E na É, medida que a gente tem paraquedistas no meio, isso tende a fazer com que o processo se torne um pouco mais enfraquecido. Mas, enfim, né, a gente sabe que olha, tem um exército aí de pessoas comprometidas no Brasil, né? E eu tenho fé que a isso, gente, verdade, é em verdade. algum momento, vai reverter essa situação. E essa dificuldade que a gente fala é o Brasil todo, é o mundo todo. A própria Geninho está falando que lá na Galícia é a Sim. mesma coisa, o mesmo processo, a mesma dificuldade. A professora Berenice também colocou aqui isso, que é muito Brasil, né, Marco, a dificuldade. Veja, eu estou aqui no norte, a gente percebe dificuldade nas nossas regiões, né, nas nossas instâncias de governança, mas sabe que tem pessoas comprometidas, pessoas que querem fazer esse turismo desenvolver, esse turismo crescer. Aí na sua região você conhece muito melhor todas essas instâncias todas e sabe também, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos junto, quando nós estamos em pesquisa, tanto para Gramado quanto para Jericoacoara. Pesquisei também a questão do Polo Costa das Dunas em Natal Sim. e no Rio Grande do Norte. Então isso é o entendimento que a gente tem, que elas talvez sejam muito bem formatadas no papel, como tu falaste desde o início, Uhum, né? uhum, uhum. Então esse planejamento, a gente vai ter que transpor os papéis. Ele Sim. tem que ir para essa prática, ele tem que começar a passar para essa prática. Os estudos que nós fazemos e construímos é para isso, é para tirarmos, né, dessa questão teórica, e aqui é o momento desse que nós trabalhamos, Marco, desse espaço, em que nós temos academia e mercado, e aproximar isso, aproximar muito mais isso. Né? Você é uma prova de aproximação, você sempre esteve na academia, mas está diretamente com pessoas do mercado, mostrando para eles que tem soluções. Né? Então, tu consegue ver, Marco, essa aproximação está um pouco mais distante, porque nós temos já só 9 minutos, já está acabando nosso Tá tempo já. acabando, né? Oh, é muito rápido. Tu consegue ver essa aproximação hoje, Marcos, maior entre a governança e tu percebe que a governança que se apropria desse conhecimento também está na academia. Ela é muito mais resistente, ela é muito mais qualificada, ela é muito mais ativa. Tu consegue perceber isso? Ah, Calidon, sim, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Se a gente consegue a integração da academia com o mercado, nesse caso, né, a academia com a governança, é, isso auxilia de uma forma muito grande. Mas aí falando como academia agora, eu acho que um dos nossos desafios é fazer com que as nossas pesquisas se aproximem das necessidades do mercado. Né? Realmente fazer com que a gente possa contribuir por meio desse desenvolvimento de conhecimento, né? A obtenção de resultados práticos. Né? Então a gente vai pesquisar governança, mas o que eu posso fazer para auxiliar? O que essa pesquisa pode fazer para auxiliar? Né? Isso não é fácil, né, Calil, como tu bem sabes. Então, assim, sem dúvida nenhuma, sim, né? É extremamente importante essa aproximação. Então, né, eu sei que eu tenho vários colegas aí assistindo, né, de outras universidades. Minha sugestão, né, se é que já não participam, mas se aproximem, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar próximo,
né? E só estando próximo que a gente consegue provar também a nossa importância como universidade. Né? Porque senão eu fico lá contando um monte de historinha e lá os problemas acontecendo e eu conto historinha dos problemas dele. Pô, vamos tentar aproximar, né? Vamos tentar fazer com que uma coisa possa ajudar a outra. Então, esse também, Caldon, né, é um dos grandes desafios aí. Se a gente conseguir realmente fazer com que a academia possa se aproximar do mercado, que o mercado comece a entender a importância da academia e comece a buscar dados reais, né, pesquisa. A gente, no Brasil, tem um caráter muito empreendedor, né? Só que talvez um dos nossos problemas é justamente que esse nosso caráter empreendedor, ele muitas vezes não é baseado em conhecimento, ele é baseado na fé, na sorte, né? Tomara que hoje dê movimento, e não poderia ser assim, né? A gente deveria buscar o conhecimento real para que a gente pudesse embasar as nossas tomadas de decisões, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é super importante, é um grande desafio, né, de todos nós. Eu penso nisso assim, eu quero mandar um abraço para Flávia de Domênico, né, que esteve na Santur, né, executou um belíssimo trabalho lá, certamente, com muita contribuição, veio também na academia. A Flávia trabalhou nesse processo, né, todo de implantação da governança comigo, aí, né, tem uma história fantástica para contar também. Fantástico. O que foi muito legal nisso, por conta do processo da academia, né? Eu lembro que nós trabalhamos no plano tanto de Balneário Camboriú como no plano de Blumenau juntos. Sim. Ela então era coordenadora na época do Senac, e ela sempre, nesse entendimento dessa aproximação, foi buscar muitos profissionais da academia para atuar junto com todos os outros setores. Por quê? Porque algumas soluções eram postas ali dentro da academia, para aquelas dificuldades que tinham, né, dentro no mercado. Então, essa aproximação, que a Flávia proporcionou muito isso na época, bem, é o que a gente busca que isso aconteça nos estados, aconteça nas regiões. É aproximação, né, Marco? O tempo todo tá pertinho, o tempo todo caminhar junto. E agora você falou uma coisa que é imprescindível. Nos mostrarmos, né, Marco? Tem que mostrar também. Sim, o turismólogo, às vezes, fala muito, busca muito, mas às vezes ele não vai lá e diz o que ele faz, o que ele executa, o que ele pode fazer, onde ele está. É um processo todo. A dificuldade, claro que é dificuldade em todo lugar, mas são processos. Aqui nos nossos encontros, Marco, a gente tem colocado, são temas muito diversos. E é impressionante a possibilidade de onde esse profissional de turismo pode trabalhar. Sim. Sabe? Tirar aquela visão que é apenas uma agência, apenas numa hotelaria. Né? Assim, aqui nós tivemos, acho que eu creio que é a nossa 22ª ou 23ª live. Então, assim, são profissionais de todo o Brasil, já torcemos até Jéssica dos Estados Unidos também para conversar com a gente, e sempre mostrando caminhos que nós podemos seguir. Mas um dos caminhos nossos é planejarmos, Marcos, né? Entender isso. E quando a gente pensa, eu estou rindo um pouquinho aqui porque o Pablo colocou aqui que está tirando até agora areia de Jeri, né? E realmente tinha muita areia lá. Pablito, querido. Pablito é meu chefe Marcos, agora, sabia? Pablo é meu chefe agora. Ah, seu chefe dos, agora? Né? Eu tenho vários chefes, o Pablo é um deles. E aí, Marcos, assim, eu quero... nós temos apenas 5 minutos já. O que tu diria para essas instâncias, Marcos, hoje, que estão... Hoje, pensa numa instância que está se instituindo, se constituindo agora, uma instância que está se reformulando, né? O que ela deveria fazer para sofrer menos? Digamos que não vai sofrer menos. O que tu consegue entender nesse processo, Marcos? Carlos, assim, né, eu gostaria de dizer para esse pessoal, primeiro, né, para serem teimosos, persistentes, né, e entenderem que cada um tem um papel super importante para o funcionamento e para a continuidade, né, dessa instituição aí da governança, né? Diria para os turismólogos, né, o pessoal que está ouvindo e que vai ouvir ainda mais para frente, que a gente tem que buscar o nosso espaço, a gente tem que estar, né, entendendo o que o mercado pede, o que o desenvolvimento do turismo pede. E assim como eu naquele momento, né, que não sabia direito aonde que eu ia atuar, você acaba se encontrando, né? E aí eu acho que eu não falei de uma coisa super importante, que é a questão de que se a gente estiver junto, a gente cria network, né? A gente cria contato. E com o contato, meus queridos, a gente vai longe, a gente faz mágica acontecer, né? Se a gente tiver um grupo de pessoas trabalhando pelo mesmo objetivo, se a gente tiver realmente
o fortalecimento dessa, né, no caso aí, dessa instância de governança. Então, assim, é persistência, a gente recebe vários nãos, alguns sims, né? E realmente ter isso como um ideal, né? Quem trabalha com turismo já foi picado pelo inseto do turismo, então não tem problema, né? Quem trabalha com isso Já está lá, né, já já está sabe muito presente. bem o que tem que fazer. E eu acho que é isso, a gente tem que ser insistente, a gente tem que ser intrometido no bom sentido, né? De estar próximo, de estar junto, de respeitar os outros, né? Respeitar o que os outros precisam, né? E trabalhar como um articulador mesmo, fazer com que esses diferentes objetivos aí possam ser unificados para que a gente veja não só a atividade econômica, né? Mas assim, a atividade social, os benefícios sociais, né? Os benefícios como um todo aquele tripé da sustentabilidade ali sendo muito bem amparado pelo desenvolvimento turístico, né? A gente tem, como turismólogo, a gente tem além do desenvolvimento ali da atividade, a gente tem um comprometimento lá quando a gente faz o juramento com a sustentabilidade da atividade. Verdade. Né? Então, basicamente, a gente tem que lutar por isso, fazer com que seja bom para todo mundo. Não. E quando a gente fala, maravilhoso isso, quando a gente fala, né, além da importância em fazer, e fazê-los entender por que eles devem, de fato, fazer tal coisa, né, Marcos? Quem faz parte da governança, nesse planejamento, no processo todo. Mas, Marcos, nós temos apenas um minutinho. Calidon, Você eu tem só 30 preciso, segundos para se mandar um despedir. beijo Sim. para minha família toda aí, que tem eu vi Por favor, tia, vi mande, primo, vi mande, todo mundo mande. aí. Beijo, família. Mãe, tia, primo, obrigado por assistir. Um beijo para todo mundo Gente, também. olha, eu agradeço profundamente a você, Marco, a sua disponibilidade, estar com a gente, sabe, aqui sempre. E quem não assistiu todo, que entrou agora, gente, vai estar disponível daqui a uns 2, 3 dias no canal do YouTube Calidon Costa, o assunto turismo. Entre lá, se inscrevam, compartilhe. Marco, você tem 30 segundos para se despedir de todo mundo. Gente, muito obrigado. Perdoe por não ter colocado a resposta de vocês, as perguntas de vocês, ou as informações que colocaram aqui, tá? Me perdoe, mas pode mandar para o Marco no direct dele e para mim também. Marco, muito obrigado mesmo. Sabe que nós somos parceiro na vida, parceiro de trabalhos. Sem Tá? dúvida. Até a próxima, viu? Mas pode se despedir do pessoal, fique à vontade. Pessoal, Abraço. obrigado, tá? Obrigado por terem assistido aí, né? Um grande abraço para todo mundo.